gente possa, não é, ter conquistas para reconhecê-las aqui. E eu, desde o início desse processo, eu tenho reconhecido os ganhos na área econômica, os ganhos na área social, e essa questão do emprego está incluído nesses ganhos. Agora, tenho dito também que, em nome dos ganhos e dos acertos, nós não podemos ser complacentes com os erros. E nós temos um grave problema hoje no Brasil, que é a questão da população jovem. Os jovens continuam com baixa empregabilidade. Eu tenho andado Brasil afora e Brasil adentro, e a população jovem está muito apreensiva, porque, de um lado, eles conseguem perceber que a vida dos seus pais melhorou, mas a sua vida, na perspectiva de ter uma família, de ter uma vida digna, continua numa situação muito difícil, inclusive sem expectativa. Por isso que eu tenho dito, em nome dos acertos, nós não podemos ser complacentes com os erros e apontar os novos desafios. Quem pergunta agora é o candidato Plínio Arruda Sampaio. Por favor, candidato. Eu pergunto para a candidata Marina. Marina, esse é o nosso 4º debate. E eu noto o seguinte, nas questões fáceis, você tem um discurso categórico. Candidato Plínio Arruda, o senhor tem que, obrigatoriamente, fazer a pergunta para a candidata Dilma Rousseff, do PT, ou para o candidato José Serra. A candidata Marina acabou de ser perguntada pela candidata. Ah, não pode? Bom, então volta o meu pelas tempo. regras, é para que a gente tenha a oportunidade de cada candidato formular uma pergunta e cada candidato fazer uma resposta. Ok. Então, candidata Dilma, no último debate você ficou meio nervosa com o meu comentário sobre o escândalo Erenice. A verdade é que a corrupção bateu na sala ao lado. A corrupção bateu na sala do lado. Aí de duas uma. Ou você é conivente, ou você é incompetente. Você vai ter que escolher muita gente. Você tem competência para escolher? Ou vai escolher outras Erenices por aí? Essa é a minha pergunta. Nenhuma coisa nem outra, Plínio. Eu acredito que todas as acusações e as denúncias têm de ser apuradas de forma, assim, rigorosa. Ninguém está acima de qualquer suspeita. E queria dizer mais uma coisa. Na verdade, o que é importante é que não se deixe nada sem apurar. E mais do que isso, se as pessoas cometem malfeitos, elas vão pagar pelo que fizeram. Mas antes delas pagarem, nós temos de fazer uma investigação acurada. Eu queria te assegurar, Plínio, que, sem sombra de dúvida, sim, até o momento em que, se eu for eleito, eu assumir a presidência da República, o governo não concluir a apuração, tanto do caso da Receita, quanto do caso da Casa Civil, eu te asseguro que eu irei investigá-lo até o fim. Eu tenho 25 anos de vida pública, Plínio. Não concordo de forma alguma que qualquer partido ou qualquer instituição estão livres de ter pessoas cometendo malfeitos. O que importa é que a gente tenha instituições que sejam capazes de fiscalizar, de apurar e de punir. É essa a única garantia que nós temos de assegurar que, em vez das pessoas servirem ao Estado, como é o que nós queremos, as pessoas se sirvam do Estado. O candidato Plínio Arruda Sampaio tem direito à réplica de 1 minuto, por favor. Dilma, eu não estou falando de suposições, não é verdade? Eu estou falando de fatos. Fatos. A corrupção é inaceitável. E a verdade é que ela bateu na porta da Casa Civil 2 vezes. E até agora não se viu o culpado. O governo não reconheceu nenhum culpado, até agora. A Justiça já está investigando a turma do Mensalão, né? A Justiça já começou a investigar a Erenice, mas o governo não veio dizer se tinha culpa ou não tinha culpa. O governo sempre está tudo muito bem. O PSOL não aceita corrupção. Ou é conivência ou é incompetência. Eu prefiro até acreditar que seja incompetência, mas você vai ter que nomear muita gente. Não sei se está preparada para isso. Eu vou reiterar, candidato Plínio, não é uma coisa nem outra. E mais, para a Justiça avaliar os 2 casos,
é extremamente necessário que tenha havido investigação prévia, tanto no caso do Mensalão, quanto no caso da Casa Civil e da Receita. Quem está investigando é a Polícia Federal, que, desta vez, né, na fase do governo Lula, tem todas as condições e autonomia para fazer a investigação. E se chega à justiça, Plínio, porque se faz um inquérito. Esse inquérito é fundamentado em quê? Em investigações, porque só assim se pode condenar e punir as pessoas. Quando o processo chega no Supremo, é porque ele foi instruído pela Polícia Federal, que o investigou. No caso específico da Erenice e da Receita Federal, quem está investigando é a Polícia Federal, que por acaso é do governo federal. Tempo esgotado, candidata. Fechando a primeira rodada de perguntas desse bloco, é a vez de Marina Silva fazer a sua pergunta, que só pode ser dirigida ao candidato José Serra. Por favor. Serra, sabemos que um dos graves problemas do nosso país, com certeza, continua sendo a exclusão social. E eu tenho dito que o Bolsa Família é um programa importante para ajudar a tirar as pessoas da linha da pobreza. Eu vou reiterar que o seu partido e o Democrata fizeram críticas severas ao Bolsa Família. A pergunta que eu faço: você tem uma proposta para manter as políticas sociais e aumentar a velocidade da diminuição da pobreza? Sem dúvida nenhuma, e tenho repetido, inclusive, essas propostas. A primeira, Marina, é manter o crescimento de empregos na economia sustentado nos próximos anos, porque não adianta nada a economia dar, digamos assim, um voo de galinha, que vai e cai logo, né? E as pessoas veem seus empregos ameaçados e os desempregados não conseguem trabalho. Eu tenho um projeto para fazer da economia brasileira uma economia forte, questão que é essencial. Do ponto de vista diretamente social, a minha intenção e o meu propósito, é o que eu vou fazer, é fortalecer o Bolsa Família. O Bolsa Família, Marina, na verdade, ele juntou bolsas que foram criadas durante o governo do Fernando Henrique. Por mim, como ministro da Saúde, a Bolsa Alimentação, que já tinha 1.300.000 famílias. E a Bolsa Escola, do ministro Paulo Renato, que já tinha 4 a 5 milhões de famílias. O Bolsa Família foi uma junção dessas bolsas e do meu partido e de mim jamais recebeu nenhuma crítica, até porque foi uma continuidade daquilo que fizemos. Vou reforçar o Bolsa Família, proponho reajustar o salário mínimo para R$ 600, duplicar o reajuste dos aposentados do INSS e dos pensionistas, com o que nós vamos ir atingindo grande parte da nossa população mais carente, sem falar da saúde, da segurança e da educação. A candidata Marina Silva tem 1 minuto para a réplica. Desde o início eu tenho dito que é muito importante que a gente possa participar desse processo com uma plataforma de governo, para que a gente ponha para a sociedade aquilo que a gente está pensando para o Brasil, e não ficar apenas nas promessas. E eu posso observar que a minha preocupação com as políticas sociais, e por isso eu tenho perguntado para você, Serra, reiteradas vezes, é que, no ano passado, no seu governo, foram cortados os recursos, diminuídos os recursos da área social. Tivemos um aumento maior para a área de comunicação do que nas políticas sociais. Enquanto para a comunicação foram 243 milhões, na área social fomos para 217 milhões, com um corte em programas como Ação Jovem, a Renda Cidadã e outros programas, de sorte que as promessas que estão sendo feitas não estão encontrando um respaldo na realidade. 1 minuto para o candidato José Serra. Eu acho, Marina, que encontram respaldo sim na realidade. Primeiro, sobre a questão da área social, aí você deve levar em conta que a área social inclui saúde, inclui educação, inclui várias outras políticas. A área social é muita coisa. Segundo, programas de distribuição direta de renda, o Alckmin criou em São Paulo um programa que eu continuei, que foi o Bolsa Família Paulista, antes do Lula juntar as bolsas que encontrou e criar o Bolsa Família. O que aconteceu foi que as famílias foram subindo de nível de renda e ficando fora do programa porque tinham emprego, trabalho e renda, apenas isso.
Nenhum Estado gastou no Brasil tanto na área social quanto nós, não apenas em valores absolutos, mas inclusive em termos de crescimento. Tanto que a educação melhorou, tanto que a saúde melhorou, nós fizemos 10 novos hospitais em cerca de 3 anos e pouco, tanto que a segurança melhorou, é onde mais melhorou no Brasil. Tempo esgotado, candidato. Vamos iniciar agora a segunda rodada de perguntas entre os candidatos, chamando Dilma Rousseff, do PT. Candidato, por favor, a quem a senhora dirige a pergunta? Eu quero dirigir a pergunta ao candidato Plínio. Candidato Plínio, no último debate que nós tivemos juntos, nós conversamos a respeito, debatemos a respeito do ProUni e do ReUni. O ProUni levou 700 mil jovens a ter bolsas de estudo através da redução de tributos. E o ReUni foi a recomposição, a reconstituição das universidades públicas federais, que também permitiu mais 800 mil jovens terem oportunidade. Qual a sua avaliação real desses programas? Candidato Plínio. O ProUni é um jeito de dar dinheiro do governo para a escola particular, inclusive para a faculdade que é fábrica de diploma. E o ReUni é um projeto do Banco Mundial para fazer a difusão do ensino universitário e reduzir a capacidade do ensino de tal maneira a ter um profissional meia-boca, barato no mercado mundial. Sou contra os dois. ProUni, sim, ProUni multiplicado, mas no governo, na USP, nas faculdades federais, que são boas, faz mais campo, põe mais gente, ProUni, mas dentro da escola pública. ReUni, não. Universidade brasileira é para ter a mesma categoria do que qualquer outra universidade. Isso são essas belezuras que o governo inventa para não resolver o seu problema, para não resolver o problema da igualdade, para não resolver o problema da competência do brasileiro. É uma maneira de contentar e não resolver. E é isso que eu acho que é a maior crítica que eu faço ao governo, ao seu governo, ao governo do Lula, que você, na verdade, representa aqui. Candidata, tem 1 minuto. Tem de zerar, né? Olha, eu sou tão bom que nem uso tudo. Eu dei 4 minutos para ela. Candidato Plínio, eu acho que você confunde o ReUni. O ReUni é a forma pela qual o governo federal voltou a investir nas universidades públicas federais. Foram criadas 14 novas universidades e 124 campos. Não é uma determinação do Banco Mundial. Estava na Constituição brasileira, e foi retirado dela, a obrigatoriedade da interiorização, de tal forma que houvesse oportunidade para os jovens desse país não ter de sair dos seus municípios para estudar nos outros municípios. O ReUni é um processo pelo qual o governo federal está voltando a investir nas universidades públicas federais. O ProUni é outro programa. O ProUni troca impostos, redução de impostos por bolsas. O ReUni foi 800 mil jovens, o ProUni foram 700 mil jovens. Os dois dão 1.500.000 vagas. Candidato Plínio Arruda tem 1 minuto. Olha, eu acho que, de fato, você não está preparada. Você vem aqui para falar as coisas do Lula, mas você não preparou. O ReUni, vou dar para você, leia a Ursula Hum, está no meu site, Plínio 50, você vai lá, está lá. O ReUni é parte de um projeto feito pelo Banco Mundial para expandir o ensino universitário em 4 países, África do Sul, Índia, União Soviética e Brasil, para criar um profissional de 2ª categoria. Está lá escrito, está lá mostrado. Este é o ReUni. Agora, o ProUni é evidente, não há a menor dúvida que o ProUni é para pegar dinheirinho e passar para as faculdades, muitas das quais são próprias indústrias de dar diploma. Se o PSOL for para o governo, isso tudo vai ser fechado. Dinheiro público para a escola pública, dinheiro público só para o povo brasileiro. Tempo da sua tréplica esgotado, candidato. Agora o senhor é o próximo a formular a pergunta.